João 1, vamos do verso 1 até o verso 18, tá bom? Deixa eu só achar. O pessoal da tela já achou aí, né? Vai ter na tela, vai ter aqui comigo. Vamos lá então. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Senhor, abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir. Que teu Espírito ilumine as nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu fiz um esboço pequeno do sermão. E eu até vou pedir para o pessoal da mídia anotar a frase que eu vou falar agora. É o tema que eu não mandei nada para eles, né? Então, se puderem anotar, já fica legal. Jesus é a vida e luz, Salvador do homem e revelador de Deus. De novo, vou fazer melhor. Jesus é vida e luz, Salvador do homem e revelador de Deus. Esse é o tema do que nós vamos estudar. Nós podemos dividir esse texto, que vai do 1 até o 18, em 3 partes, a princípio. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 5, do 1 até o 5. E nós vamos agora compreender devagar esse texto. Então, no verso 1, já, para quem não sabe, para quem não lembra, João, o apóstolo, escreveu esse evangelho. O objetivo desse evangelho, é claro, todos os evangelhos querem revelar a história de Jesus, quem é Jesus, tornar Jesus conhecido, porque Jesus veio a esse mundo, nasceu, viveu, não pecou, morreu na cruz e ressuscitou. Mas o objetivo de João, ao escrever o evangelho, que está intitulado com seu nome, João, é um objetivo um pouco diferente dos demais evangelhos, e é assim mesmo, porque é quase como, se eu pudesse fazer uma comparação assim meio forçada, é quase como um professor que vai dar uma aula. Ele pode estar falando do mesmo tema, mas para públicos diferentes, ou com intenções diferentes. Eu posso estar ensinando o mesmo assunto numa turma, e na outra turma eu estou ensinando de uma outra forma. Então os evangelhos têm um pouco disso também. Claro que não é só isso, mas para facilitar o entendimento, temos adolescentes, temos pessoas mais novas, para vocês entenderem, tem a ver com isso. E o objetivo de João principal aqui é mostrar que Jesus é Deus. Existe uma extrema dificuldade em muitas religiões, inclusive religiões aí pelo mundo, muitas filosofias pelo mundo, que até aceitam, reconhecem que Jesus veio ao mundo por causa das evidências históricas que ele existiu. Mas eles não conseguem aceitar que ele não era apenas homem, ele também era Deus. Isso era um problema. E João tem um objetivo aqui de revelar
de dar ênfase àquilo que Jesus viveu nesse mundo e mostrou na sua vida neste mundo, no seu ministério, que ele era de fato Deus. Ele era homem sim, mas ele também era Deus. Então por isso João começa o texto, e é interessante porque ele fala no princípio, é como se ele estivesse começando um novo testamento novamente, né? A ideia de recomeçar o testamento. E para quem não sabe, você que tem a sua Bíblia aí, e a tua Bíblia está escrita assim, na parte do início da Bíblia, Velho Testamento, e na parte mais do meio para o final, Novo Testamento. Você pode substituir pela palavra aliança, se você quiser. Velha aliança, a primeira parte, nova aliança. E é interessante que o primeiro versículo de Gênesis, em que obviamente começa o Velho Testamento, a velha aliança, você tem: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João, com certeza, ele faz uma alusão a esse início de Gênesis, e ele quer agora começar, como se fosse uma nova Gênesis, uma nova aliança, um novo começo. E ele então começa dizendo: no princípio era o verbo, ou em outras versões, a palavra. Tem versões que traduzem para a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra original é logos. Logos pode ser muita coisa, inclusive. Logos pode ser palavra, razão, pode ser racionalidade, pode ser estudo, inclusive. Mas o sentido aqui é da palavra. Se você for para Gênesis, como Deus cria todas as coisas? Com a palavra, exatamente, com a palavra. E João então aqui ele fala a mesma coisa. No princípio era a palavra. E aí ele diz o seguinte: ele revela algo mais, que ainda estava talvez embaçado, que ainda estava um pouco oculto, porque a revelação de Deus, queridos, ela é progressiva, e ela chega num ponto em que agora o Salvador viria ao mundo encarnado. Ele estaria agora, o Filho de Deus, que sempre foi Deus eterno, ele estaria agora assumindo a forma de um homem, e esse homem a gente sabe o nome, Jesus, e ele nunca mais vai deixar de ser esse Jesus, esse nome comum, que significa Yahvé, é a nossa salvação. E ele assume então essa função, essa realidade agora de homem, mas ele é Deus. E aí é interessante que então no princípio era o verbo, a palavra, era isso que existia e que fazia todas as coisas acontecerem. E ele explica mais: e o verbo, a palavra, era Deus. E aí ele continua: e o verbo estava com Deus, era Deus, estava com Deus. Então você vê que é uma alusão clara à Trindade, o Pai e o Filho. Aqui o relacionamento que há entre a pessoa do Pai, que é Deus, a pessoa do Filho, que é Deus, e eles estavam ali juntos. E é difícil eu falar no plural, porque é um Deus só, mas também são três com o Espírito Santo. É muito doido essa matemática, para mim, até hoje eu não consigo, ninguém vai entender isso, desse jeito, porque não tem como. Como que 3 é 1 e 1 é 3? Nunca, só na eternidade. Só com o próprio Deus. Mas o fato então é que esse verbo, essa palavra que você vê em Gênesis, Deus disse: haja luz, e houve luz. E assim Deus ia falando, e as coisas iam sendo trazidas à existência do nada. Essa palavra, esse poder, essa ação, esse poder de fazer as coisas virem do nada, é o poder do Filho. João está falando aqui para a gente, é a ação do Filho. O Pai cria todas as coisas pelo Filho. E ainda diz lá em Gênesis: e o Espírito do Senhor pairava pela face das águas. E o texto mais à frente vai dizer: façamos, no plural do hebraico, o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está um relacionamento total e pleno da Trindade, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui a intenção de João é dizer: existe o Filho e ele é Deus. E ele continua: ele estava no princípio com Deus. Eu lembro quando eu não tinha conhecimento disso, eu querendo fazer música, aí uma vez eu vi uma música que falava: estavas no princípio, hoje aqui. Eu ficava: está certo? Falando de Jesus. Eu fiquei na dúvida, Jesus não estava lá em Gênesis, não está escrito lá o nome de Jesus. Realmente não, porque Jesus só nasceu do DNA de Maria. Maria não tinha nascido ainda, como é que Jesus ia nascer? Não é verdade? Mas o Filho estava lá. Ué, mas o Filho não é Jesus? O Filho é o Filho.
mas só passou a ser Jesus quando nasceu de Maria. Entenderam? Deu para entender? Então beleza. Então ele estava lá no princípio, e aí ele continua, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então foi por ele, por intermédio dele. Se não há a ação do Filho, não há como as coisas existirem, porque no plano de Deus, nos decretos eternos de Deus, o objetivo, a intenção de Deus era pelo Filho tornar as coisas conhecidas e existentes. E aí João explica um pouco mais, no verso 4, nele estava a vida, ou seja, toda a vida que Deus depositou, a vida nos animais, a vida no homem, quando ele sopra o fôlego de vida, lembrando que o homem foi formado no poder da palavra, mas foi formado também com matéria-prima, né? Do barro, e com matéria-prima no sentido do sopro de Deus. Então essa vida é Jesus, nele estava a vida, é Jesus porque sabemos que é Jesus, mas lá em Gênesis é o Filho. Deu para entender, gente? Continuar ligando, para não perder aqui a cronologia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era no passado, no início, ainda é e continuará sendo, porque Jesus é eterno. Mas aqui ele está fazendo uma comparação, porque ali no jardim, quando foi criado o jardim, o homem foi criado sem pecado, havia essa vida eterna, essa possibilidade de vida eterna, essa presença plena de Deus ali. Deus visitava o homem no final, na tarde, né? Tinha toda essa relação do homem com Deus, e é claro que essa visita de Deus era em forma humana. Aí eu pergunto, quem? O Filho. O Filho. Forma humana é o Filho. E aí, queridos, então o texto aponta para lá, havia vida lá, nele estava a vida, ele deu a vida, ele fez a vida, ele proporcionou a vida, e a vida era a luz dos homens, o homem vivia em luz. E aí veio o pecado. Não vou contar mais sobre Gênesis 3 agora. Veio o pecado, o homem perdeu o acesso. Cantamos várias coisas aí hoje, vem dos céus a graça, a alegria, a porta abriu, o véu rasgou. Por que aconteceu isso? Que Jesus nasceu e cumpriu a sua obra, mas o homem tinha tudo isso e perdeu, e o Filho estava lá, proporcionando isso ao homem. É isso que a gente precisa entender. João aqui é profundo, João aqui é preciso. João não quer deixar dúvida que o Filho de Deus é Deus, e o nome dele é Jesus, ele identifica aqui. Os muçulmanos têm uma dificuldade tremenda, eles não têm dificuldade de Jesus ser um grande homem, um grande profeta enviado por Deus. A dificuldade dele é ele ser Deus. E muitas outras religiões têm dificuldade com isso. E se você parar para pensar, querido, até às vezes na igreja a gente tem dificuldade com isso. Tem gente que não entende nem que a Bíblia foi inspirada por Deus. Tem gente que acha que a Bíblia precisa ser corrigida, atualizada. A Bíblia é insuficiente. Tem gente que tem problema com o que aconteceu em Gênesis. Jesus não tem. Se você abrir Mateus, por exemplo, Jesus falando sobre casamento, lá sobre divórcio, ele vai lá no Gênesis e fala assim, como é que era lá no princípio? Ele ensina o que era lá de Gênesis. E aí Jesus sempre mostrou, quando ensinou, que confiava e acreditava no que estava escrito em Gênesis. Por que agora alguém tem dificuldade com isso? E se tem dificuldade com isso, infelizmente vai ter que negar todo o resto, vai ter que negar o próprio Cristo, porque Deus estava lá, o Pai estava lá, o Filho estava lá. E aí o verso 5, para terminar esse primeiro bloco, e a luz resplandece nas trevas, brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram, em outras versões, ou o compreenderam, o absorveram, o superaram. Diz o texto de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, ali havia o caos. O sentido filosófico é o caos, é a ausência de qualquer outra coisa, era um nada, e esse nada é treva, é ausência, e Jesus é a luz. Jesus é a luz. Você precisa entender o poder dessa afirmação. Eu sempre ouço que Jesus é a luz.
Você consegue imaginar o que é o nada? Imagina você, se você nunca tivesse existido. Você consegue imaginar? É até difícil. Jesus brilhou. E você existe. Jesus brilha eternamente. E você existe. As trevas não consumiram a luz. Se você pegar uma lanterna, qualquer, uma lanterninha do celular mesmo, apaga todas as luzes e liga aquela lanterna. Ela vai iluminar alguma coisa, mas vai se distanciando daquela luz. Vai ter uma hora que você já não vai conseguir mais ser iluminado por aquela luz, porque aquela luz é limitada, é finita. Por quê? E o que acontece com esse efeito da luz? Naquele contexto da lanterna e da escuridão, as trevas ali, a escuridão ali, ó, estão consumindo, absorvendo a luz. A luz não consegue vencer, iluminar aquelas trevas. O texto está dizendo que onde era treva, onde tudo era escuridão e nada, e caos e vazio, Jesus derrotou, Jesus brilhou. Não há nada mais que não seja iluminado por Jesus, nesse sentido aqui. Porque a luz de Jesus é inesgotável, infinita. Esse é o poder do que João quer mostrar aqui, quando fala que Jesus veio ao mundo. Estamos no mês que lembra do Natal, do nascimento de Jesus. Querido, você precisa celebrar isso como uma coisa gloriosa, como que a luz brilhando nas trevas da sua vida, da minha vida, desse mundo mau. E eu posso dizer que esse primeiro trecho, eu diria que é vou dar uma frase aqui que eu anotei aqui, mas meu celular travou, bloqueou aqui, está aqui, vamos lá. Jesus é Deus na essência do seu ser e nos seus atributos. Aqui, nesse primeiro verso 1 até o 5, nós temos aqui eternidade, poder, bondade, atributos que você e eu já sabemos que são de Deus. E aqui João apresenta esses atributos como sendo agora do Filho, aquele que é a palavra. Mas aí fica uma pergunta, aqui ele ainda não disse o nome. Qual é o nome de quem é a palavra? De quem é o Logos? Vamos para a segunda parte, do verso 6 até o verso 13. Eu posso até dizer que uma frase para esse trecho seria: Jesus agora aparece ao mundo e se revela como vida e salvador. Jesus aparece ao mundo como vida e salvador. Veja bem aí, se Jesus é Deus, a primeira parte mostra esses atributos, essas características de Deus, a ação dele no princípio. Vem a segunda parte, ele se revela ao mundo agora, nesse período de João aqui, que é o nascimento dele, como vida e salvador. Houve um homem, verso 6, enviado de Deus, cujo nome era João. Aí todo mundo assim, desavisado, lê isso aí, pensa que é João que escreveu o evangelho, que ele está falando dele mesmo. Esse João aqui é João Batista, queridos, tá? João Batista, que é mencionado nos outros evangelhos. Por que a gente sabe? Porque ele vai explicar o que esse João estava fazendo. Olha só, no verso 7, este, João, veio para dar testemunho, para que testificasse da luz. Então veio um homem chamado João, para falar, para testemunhar da luz, que é o Filho, que aqui o João ainda não tinha falado qual era o nome. Vocês estão entendendo? Não falou qual era o nome ainda. É o Filho de Deus, porque ele não quer associar imediatamente o Filho de Deus ao nome de Jesus, a um homem comum, porque Jesus naquele tempo era um nome comum. José, Josué, Jesus, um nome comum nos nossos dias é o quê? Bruno, sei lá, tem outro, Caio, sei lá. Nome comum, é um nome comum, claro, tinha um significado, mas era um nome comum. E João não, ele demora a associar teologicamente o nome do Filho de Deus, que é a palavra que está fazendo a obra, que é a luz, ao nome de Jesus, que é o nome comum ali para aquele contexto. E aí então, ele fala desse João Batista, que nós sabemos pelos evangelhos, era primo de Jesus, e ele é herdeiro da escola de profetas de Israel, Então ele tinha ali o dom da profecia, estava cheio do Espírito Santo para profetizar, e a função dele era testificar, está aí, testificar da luz, para que todos crescem
naquilo que ele estava falando, naquela profecia através dele. E ele então falava mesmo, estava falando e preparando o caminho para aquele que viria depois, que é Jesus. E aí João fala disso. E isso é importante porque havia profecias. Profecias que falavam disso, de um homem que ia vir primeiro e depois o Messias. E aí então no verso 8, ele deixa claro, ó, esse João Batista aí, ó, não era ele a luz, ele não era a luz. Mas veio para que testificasse da luz. Ele veio para mostrar quem é a luz. Ele não era a luz, mas ele veio falar dessa luz, mostrar dessa luz. Porque naquele tempo ninguém sabia direito quem era a luz. Gente, até Roberto Carlos, aquele cantor, que nem canta mais no Natal, aí sempre cantava, ele tem uma música velha que a gente até brinca, essa luz, é claro que é Jesus. Mas naquele tempo ninguém sabia que essa luz era Jesus. E ele até pode cantar que essa luz é Jesus. Tem muita gente que canta que essa luz é Jesus até aqui na igreja. Mas a luz de Jesus não brilhou dentro dele ainda. Ele está nas trevas. Mas o fato é que até o cego que não enxerga sabe que Jesus é a luz. E aí, então João, o apóstolo que estava aqui no seu evangelho ensinando, mostrando, relatando, ele disse, havia então o primo de Jesus lá, que era João Batista, ele não era a luz, mas ele veio falar da luz. E aí no verso 9, ali nesse contexto em que havia João, em que João estava preparando, nesse tempo que João, o evangelista, estava tentando fazer o leitor ler a história e ser transportado para aquele momento em que João Batista, o primo de Jesus, estava ali falando, preparando. Então ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E aí no verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por quem? Por ele. Quem é esse ele? Nós sabemos, Jesus. O mundo foi feito por Jesus, pelo texto. Por ele. E o mundo não o conheceu. E aí o verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio como um de nós e foi rejeitado. Então João está falando, esse que criou o mundo, que estava lá na eternidade, que é Deus, é o Filho de Deus, que é a palavra, que é a luz que brilha, que vence as trevas, ele veio no tempo de João Batista, e ele veio para o seu povo, ele veio para os seus, e os seus não o identificaram, não o reconheceram como Deus, não perceberam, o rejeitaram. Essa é a história que João está preparando para contar. Aí eu penso assim, nesse período de Natal, a gente faz esses símbolos, né, de presépio, até tem gente que faz o calendário do advento, para quem não sabe, fica cada dia fazendo uma história bíblica e tal, até chegar no nascimento de Jesus e tal. E a gente fica preparando esse momento do nascimento de Jesus, mas tem gente que faz isso de forma automática. Tem gente que nem faz isso, mas a gente não pode perder a profundidade, o poder do nascimento de Jesus, e da vinda dele, e da vida dele aqui. E esse resumo aqui que João está fazendo é interessante. João está fazendo um resumo já dizendo, ele veio, ele é tudo isso que eu falei, ele é Deus, ele veio e foi rejeitado. A gente não pode perder de vista que a obra de Jesus aqui na terra foi uma obra em que ele foi rejeitado, e era necessário ele ser rejeitado dentro do plano de Deus. Quem rejeitou Jesus e quem rejeita Jesus até hoje está condenado. Simples assim, está condenado, está nas trevas. Mas nós não podemos perder de vista que era necessário, naquele momento da história, naquele tempo, Jesus ser rejeitado, para que pudesse nos salvar. Vamos continuar, verso 12, mas a todos quantos, então ele foi rejeitado, mas teve, não foram todos, um grupo de pessoas, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Aí sabe, quando eu leio isso, eu lembro de Romanos 1,17, se eu não me engano, em que Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus
para todo aquele que crê. Querido, se você é de Deus, se você passou por Jesus, como está escrito aqui, se você recebeu Jesus na sua vida, se Jesus de fato nasceu para você na sua vida, se você já não está mais nas trevas, está na luz, você tem um poder dentro de você. Minha esposa estava me contando ontem, que falou algo nesse sentido para a Adele, para minha filha, e aí ela falou, a gente tem um poder. Aí a Adele ficou, caramba, um poder. Igual criança, poder, super-herói, poder. Está quase lá, está começando a entender. Mas a gente não pode perder de vista isso. Nós temos um poder. Queridos, querida, você já experimentou esse poder das variadas formas que é possível? O primeiro poder, e o mais importante, obviamente, claro, é o que Paulo falou quando eu relatei aqui, é o poder para salvar. É o poder da luz para vencer as trevas. Mas existem pistas desse poder. Quem já recebeu a salvação, experimenta todo dia pequenos aperitivos a mais desse poder e dessa glória. Por exemplo, a presença do Espírito Santo no seu coração, falando com você, te ajudando a não pecar, te lembrando do que está errado, te lembrando da palavra, te incomodando para pregar o Evangelho. É poder. O poder, quando ele te move para orar, e você ora, e Deus ouve a tua oração, e o milagre acontece. Você impõe as mãos, talvez a alguém que esteja enfermo, e essa pessoa é curada. Você ora à distância, você não sabe nem o nome, mas algo acontece na vida daquela pessoa que você está orando. Poder. E muitas outras formas de poder. Quem tem o Evangelho, quem passou pela salvação, quem agora não está mais nas trevas, é porque tem um poder, e esse poder é óbvio, é para transformar essa pessoa de filho das trevas para filho da luz. O maior poder. Querido, quando você lembra do nascimento de Jesus, você tem que lembrar e chorar, e se alegrar, e celebrar, e dizer, Jesus me libertou das trevas. Existem canções natalinas, poderosíssimas, conhecidíssimas, que talvez você ponha na sua árvore de Natal, tocando aquele negócio feio do Paraguai, tininini, tininini, tininini. Mas aquelas canções, se você for pegar as letras daquelas canções, tem coisas como, por exemplo, dizendo assim, ergue-te povo, e celebre porque és liberto. É Natal, Natal, nasceu o Redentor. E nós estamos perdendo a noção disso. Querido, não é Natal porque tem árvore de Natal, porque tem sei lá o que, porque arrumaram aqui bonitinho. Não é Natal por isso, é Natal porque a luz brilhou no meio das trevas, e as trevas não conseguiram vencer a luz, porque o Evangelho é poder para transformar toda a treva agora em luz. Por isso, eu estava lendo, eu interrompi, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O homem perdeu a sua filiação, o homem era filho, já lá no jardim, e lá ele pecou e deixou de ser filho, passou a ser inimigo de Deus. Mas o Filho de Deus agora encarnou, nasceu, a luz brilhou, e o poder maior, principal de todos foi fazer você que crê em Jesus, eu que crê em Jesus, tornar a gente de inimigo de Deus, condenado, servo das trevas, agora a filho de Deus. Olha, pastor, você fala isso para mim, tanto faz. O problema é seu, se tanto faz. Você precisa tentar entender isso aí. Você precisa começar a enxergar com os olhos espirituais. Porque se para você tanto faz, no último dia você vai estar no inferno e tanto faz. Se a gente continuar vivendo a nossa vida de forma indiferente ao que Jesus fez, isso pode ser uma pista, um sinal, um indício de que nós nunca tivemos esse poder nas nossas vidas. Aí você fala assim, pastor, mas como assim? Eu venho à igreja, eu até nessa pandemia fiz um monte de coisa, participei do PG online, não sei o quê. Que bom, e tem que fazer mesmo. Mas se você faz, você não está resolvendo nada na tua vida, garantindo nada para você. O que você precisa é de Jesus. O que você precisa, o que eu precisamos é que essa luz brilhe no meio das trevas da nossa vida. E aí tudo que você for fazer para Deus,
é consequência de você agora ter o poder de Deus na sua vida. E agora você é capaz de tudo que você faz agora, vai na igreja, você louva a Deus, você ora, você participa do PG, das coisas da juventude, e tudo isso acontece. Não para ganhar salvação, mas porque ganhou já a salvação, e você só sabe fazer isso, agora só a natureza é essa. Você é levado e movido a fazer isso. Pastor, eu não sou levado a fazer isso não. Então comece a pensar se você é salvo mesmo. Comece a pensar se nesse Natal, se você já teve um Natal no seu coração. E eu quero dizer para você o seguinte, eu não estou aqui para julgar você não, porque a Bíblia diz que quem não tem Jesus já está julgado e condenado. Já está condenado. Quem não crê no Filho já está condenado. Porém, aí sempre tem um porém, sempre tem um mais, e graças a Deus por isso. Aquele que se entrega a Jesus pode interromper esse caminho de morte. Se você está começando a suspeitar que você não tem Jesus, aproveite o tempo, hoje, agora. Jesus nasce hoje para você. E aí o verso 12 no final diz assim, aos que creem no seu nome, o poder para ser feito filho de Deus é aos que creem no seu nome. E essa fé é uma fé sobrenatural. Não é a mesma fé que você tem ali, eu vou embora, meu pai vai me buscar, o carro, o Uber vai vir aí, eu vou descer essa escada, eu vou chegar lá embaixo são e salvo, sei lá, eu vou entrar num carro e vou conseguir chegar na minha casa, eu vou para a rodoviária pegar um ônibus. Essa fé que eu estou falando aqui de pegar um ônibus, de sair, de resolver, essa fé é uma fé natural. A fé que salva é sobrenatural. E nós devemos pedir ao Senhor essa fé. Como eu faço para ser salvo? É uma boa pergunta. A resposta é, crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Entregue sua vida ao Senhor. Como eu faço isso? Fala com Ele. Não sei falar. Fala do jeito que você sabe. Mas se entrega para Ele. Jesus precisa, quer dizer, Jesus não precisa. Você precisa, nós precisamos. Que Jesus nasça nos nossos corações, todos os dias da nossa vida. E aí o verso 13, para fechar esse trecho e caminhar para o final. E ele diz, os quais, ele está dizendo de quem? De quem creu e recebeu esse poder de ser feito filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão ou do homem, mas de Deus. Querido, a salvação não é pela força do braço do ser humano, pela sua vontade, pelo aquilo que você faz. A salvação é pela vontade de Deus, é plano de Deus para mim e para você. Quando você relembra o nascimento de Jesus, você está dizendo, o Senhor do universo que estava no princípio, e que por Ele o mundo e o universo e o cosmos foi criado, Ele agora é um bebezinho. E Ele veio como bebezinho, um DNA de uma mulher extraordinária, mas uma mulher, ser humano, comum, Maria. E Ele veio para salvar todo aquele que crê. Ele veio para brilhar nas trevas de todo aquele que crê. E veio para brilhar até nas trevas de quem não crê. Só que aí Ele brilha de outra forma, né? Para condenar. Aí Ele condena quem não crê. Por isso eu entendo, quando eu consigo ver essa cena, eu falei aqui dos magos do Oriente. Os magos se curvaram e adoraram o bebezinho, porque era o Senhor do universo. Você consegue imaginar isso, essa cena? Você consegue pensar assim, o ser mais poderoso que existe, que é Deus, e Ele agora vira um bebezinho, para morrer por mim, por você, para viver nesse mundo pobre, passar necessidade, ser perseguido. Logo no começo o rei Herodes lá queria matar ele. Ele teve que fugir para o deserto, foi para o Egito. E os presentes dos reis magos ajudaram eles a ter esse recurso para poder viajar. Queridos, essa história não é um conto de fada. Ela não é uma historinha de criança, de bebezinho, de nenenzinho. Ela é uma história que diz respeito a todo ser humano. E ela é poderosa e gloriosa.
Terminando. Meu celular abençoado aqui, vamos lá. Do 14 ao 18, Jesus, então, só recapitulando. No primeiro a gente aprende que Jesus, então, ele é Deus. E a gente vê isso nos seus atributos, do verso 1 até o verso 5, os atributos de Deus ali sendo revelados, ele no jardim, no princípio. Depois, agora que a gente leu, do 6 ao 13, Jesus aparece ao mundo como vida e salvador, a missão dele. E o terceiro que a gente aprende agora, do 14 ao 18, Jesus ministra como luz e revelador, na exposição do caráter de Deus. De novo, Jesus ministra como luz e revelador na exposição do caráter de Deus. Essa parte final do 14 ao 18, se ele veio para dar a vida, para ser vida e para salvar, agora ele também veio para ser luz e revelar Deus. Verso 14, e o verbo, ele fala, e olha o que ele fala aqui, e o verbo se fez carne, nasceu, virou homem, e habitou entre nós, viveu no nosso meio, como nós, e vimos a sua glória, vimos no sentido de quem esteve com ele naquele tempo, identificou a sua glória, e nós que estamos hoje, 2000 anos praticamente, também identificamos essa glória desse nascimento e dessa vida dele como homem, Jesus, e essa glória como, aí ele fala, como glória do unigênito do Pai, ou seja, identificamos ele como o único gerado do Pai, cheio de graça e verdade, cheio de graça, portanto, ele veio derramar de favor que você não merece, e ele veio te encher da verdade que ele é, porque ele é a palavra, a verdade. E aí, o evangelista João vai dizer do João Batista, verso 15, João Batista, então João testificou dele, e clamou e disse, dizendo, né, e falou, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, é antes de mim. Quer dizer, ele está falando assim, ó, vai vir, eu estou preparando aqui o caminho para quem vai vir, que é o Salvador, que é a luz, que vence as trevas, que é o próprio Deus. Só que eu quero avisar uma coisa, ele é antes de mim, ele é eterno, ele vem depois, mas ele é eterno, ele é antes de mim, e ele continua falando, porque foi primeiro do que eu, que estava no princípio, como João, o evangelista falou. Então João Batista sabia o que estava dizendo, sabia a teologia correta, ele não fez curso nenhum, porque ali no plano de Deus ele não fez curso, ali ele foi revelado por Deus, pelo próprio Espírito Santo, para falar aquilo que nós aqui precisamos estudar, esmiuçar, mas só vai fazer sentido quando o Espírito Santo revelar dentro da gente, a luz brilhar dentro da gente, senão você vai virar só um professor, que dá aula de Bíblia, como muitos têm aí na faculdade aí. E aí, querido, verso 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, ou seja, de todo o seu ser, de toda a sua glória, nós recebemos, com graça sobre graça, ou seja, ele veio para revelar essa graça, para dar essa verdade, mas ele veio e nós que cremos recebemos isso, estamos cheios, repletos, plenos dessa graça. E aí, o evangelista continua escrevendo e tem uma explicação aí, né? É a fala de João, né? Do João Batista a princípio. Ele diz assim, porque a lei, e a lei é o Velho Testamento, vamos pensar no Pentateuco, o Velho Testamento. Aí ele fala, a lei foi dada por Moisés. Então já houve uma revelação. Por exemplo, ele cita então a lei de Moisés. Aí ele fala assim, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade, que é muito mais do que a lei, que agora vai complementar e aumentar, e chegar no máximo da revelação de Deus, de quem é Deus, essa graça, essa verdade, essa luz, isso quem trouxe foi Jesus, é isso que ele fala aí, vieram por Jesus Cristo. Ou seja, aquela revelação do Velho Testamento era incompleta, faltava, mas ela apontava, vai chegar, vai vir o que falta. E agora está sendo dito aqui no texto que chegou.
O nascimento de Jesus é a chegada total e plena da revelação de Deus. E ele explica, esse foi o verso 17, e o último verso faz sentido agora, o 18, que a gente para no 18. O que ele está querendo dizer é como se eu pudesse estar visualizando, se ele estivesse conversando na nossa linguagem atual, é como se ele estivesse dizendo assim: gente, o que eu estou querendo explicar é o seguinte: ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca viu a Deus, ninguém tem acesso a Deus. Deus é infinito, Deus é eterno. O texto bíblico, por exemplo, Paulo vai falar lá em Tito, Timóteo, alguns lugares lá nas cartas finais de Paulo, ele fala coisas do tipo: Deus habita em luz inacessível. Então você olha, Deus é inacessível, você é um ser finito, você não tem condições, eu não tenho condições de contemplar a Deus. Ninguém pode contemplar Deus neste sentido, na sua essência, no seu fulgor, na sua glória total. Por quê? Porque Ele é infinito e você é finito. Mas nós vamos ter a vida eterna. Mas você teve um nascimento, você teve um começo. Mesmo que você não vai ter um final, você teve um começo. Deus nunca teve um começo. Na pior das hipóteses, se Deus é eterno, você é só semi-eterno, porque você não teve. Deus não teve um começo e você tem um começo. Mas eu não vou morrer, vou viver eternamente, porque é isso que está escrito na Bíblia. Beleza, mas como que você vai compreender aquele que não teve um começo? Como que você vai absorver a essência do ser de Deus que não teve um começo? É isso que a gente precisa entender. A revelação do Velho Testamento dava pistas, mas era insuficiente. Mas Jesus, que chegou agora, ele vem para revelar esse Deus eterno, infinito, completo. Colossenses 2:9, Paulo vai dizer assim: em Cristo habita, vamos devagar, em Cristo habita corporealmente, no corpo, toda a plenitude, é uma redundância, todo e pleno é tudo, tá certo? Em Cristo habita toda a plenitude do quê? Aí ele explica: da divindade. Ou seja, todo o ser de Deus está contido, porque Ele é Jesus, Ele é Deus, está contido no homem Jesus. E não havia como revelar Deus de maneira completa se não fosse pelo Filho encarnado, Jesus. Quando você olhar para Jesus, pensar em Jesus, no nascimento de Jesus, no bebezinho, na morte, na ressurreição, no futuro, na glória, quando você vai ter um encontro triunfal, e diz o texto bíblico que nós o veremos face a face. Como assim? Se ninguém nunca viu a Deus, e se ninguém consegue suportar a glória de Deus, como? Jesus. É Jesus. Ele é a revelação máxima de Deus. Portanto, o que aprendemos aqui? Primeiro, não trate o nascimento de Jesus como algo banal. Todo ano celebramos o Natal. O que é banal é a sua vida de pecado. O que é banal é a minha, a sua distração do dia a dia. O nascimento de Jesus é poderoso, sobrenatural. É para revelar o irrevelável. É para tornar compreendido o incompreensível. É para tornar acessível o inacessível. É para fazer você olhar para a luz e não ficar cego, como Paulo ficou no caminho para Damasco. É para você viver em luz e não ser consumido pela luz. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O nome da misericórdia do Senhor é Jesus. Então, não trate o nascimento de Jesus de qualquer forma. Segunda coisa que a gente aprende: busque ao Senhor. Ok, eu estou dando valor ao nascimento de Jesus, mas se eu dou valor ao nascimento de Jesus, eu busco ao Senhor, porque Ele se relaciona e Ele quer e projetou ter um relacionamento comigo e com você. Ele te chamou para ter um relacionamento de pai e filho
de intimidade com Ele. E não é uma intimidade humana, pegajosa, é uma intimidade espiritual, compreendendo quem Ele é através de Jesus. Terceira coisa que a gente aprende é: quem compreende o poder do nascimento de Jesus, não fica parado, serve a Jesus. Portanto, meu querido, minha querida, estamos terminando esse ano, eu quero encorajar você a servir a Jesus, a buscar sim, mas agora servi-lo, obedecê-lo, cumprir a sua vontade. Não adianta ficar cantando música natalina, Jesus nasceu, nasce em mim, não serve para nada. Nós passamos um ano de pandemia difícil, em que muitas coisas foram reveladas. Pessoas sérias, que buscam a Deus, independente das questões, e pessoas até que ficou claro que elas não são cristãs. Para todos nós na igreja, para muitos aqui, eu conversei com várias pessoas que estavam até chorando, ficando quase que deprimido, que não esperava ter noção de tanta gente que de fato não é crente. Queridos, a Bíblia diz que no céu haverá uma multidão de crentes, de salvos, mas no inferno também vai ter uma multidão. Não ache que a nossa igreja tem 2.700, 2.800 membros, que são 2.800 salvos. Não são mesmo. Portanto, sirva ao Senhor. Se você é de Deus, se você entendeu essa essência do nascimento de Jesus. Se você não entendeu ainda, uma quarta e última lição para você. Entregue sua vida para Jesus. Renda-se a Ele por completo. Creia nele, não importa a sua idade. Eu tenho 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 20 anos, 50 anos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Entregue sua vida para Jesus. Permita que essa luz brilhe na sua vida. Você que me acompanha no vídeo, da mesma forma. É tempo de buscar ao Senhor e entregar-nos. Nós devemos nos entregar ao Senhor. Se você não conhece Jesus, entregue-se a Ele, nos procure. Procure qualquer igreja que você tenha próximo. Permita, pela fé, que esse poder entre na sua vida, para que você seja feito filho de Deus. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a Tua palavra. O Senhor revela que a Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Propósito para salvar aquele que crê e o propósito para condenar aquele que rejeita. Senhor, faça a Tua obra nessa noite. Que o Teu Espírito convença-nos do pecado e da justiça e do juízo. Que Jesus Cristo continue todos os dias da nossa vida, nascendo de maneira poderosa, gloriosa em nossos corações, a luz que venceu as trevas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.